Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais em uma reunião do grupo de psicanálise. Estamos estudando as 5 lições de Freud e eu vou começar a leitura agora, né? Qualquer coisa, levantem a mão, podem me interromper sem problema nenhum. Vamos trocando uma ideia aqui, vamos trocar uma figurinha. Fechou? Conhecemos, no domínio da vida psíquica normal, exemplos em que situações análogas às que admitimos produzem resultados semelhantes. É o caso do xistes. O problema da técnica psicanalítica forçou-me a estudar o mecanismo de formação das pilherias. Quero expor-lhes apenas um desses exemplos. Aliás, uma anedota da língua inglesa. Diz a anedota, por uma série de empresas duvidosas, 2 comerciantes tinham conseguido reunir grandes cabedais e esforçavam-se para penetrar na boa sociedade. Entre outros, pareceu-lhes um meio conveniente fazerem-se retratar pelo pintor mais notável e mais careiro da cidade, cujo quadro fosse um acontecimento. Numa grande reunião, foram inaugurados os custosíssimos quadros, um ao lado do outro, e os 2 proprietários conduziram até a parede o mais influente crítico de arte, a fim de obter um valioso julgamento. O crítico examinou longamente o quadro, sacudiu a cabeça como se achasse falta de alguma coisa e perguntou apenas, indicando o espaço entre os 2 quadros: But where the Savior? Mas onde está o Redentor? Vejo que todos se riem de Baudelaire. Penetramos-lhes agora a significação. Os presentes compreendem que o crítico queria dizer: vocês são 2 patifes, como aqueles que ladearam o Cristo crucificado. Mas não o disse. Em lugar disso, exprimiu coisa que à primeira vista parece extraordinária, abstrusa e fora de propósito, mas que logo depois reconhecemos como uma alusão à injúria que lhe estava no íntimo e que vale perfeitamente como substituto dela. Não podemos esperar que numa anedota sejam encontradas todas as circunstâncias que pressupomos na gênese da ideia associada dos nossos doentes. Queremos, todavia, realçar a identidade de motivação para a anedota e para a ideia. Por que é que nosso crítico não lhe falou claramente? Por que nele outras razões contrárias também atuavam ao lado do ímpeto de dizer-lhe francamente, face a face? Não deixa de ser perigoso desfeitar pessoas de que somos hóspedes e que dispõem da criadagem numerosa e pulsos vigorosos. A sorte poderia ser a mesma que na conferência anterior serviu de exemplo para o recalque. Por tal razão, o crítico atirou indiretamente a ofensa que estava ruminando, transfigurando-lhe numa alusão com desabafo. Importante, hein? É, a nosso ver, devido à mesma constelação que o paciente produz uma ideia de substituição, mais ou menos torcida, em lugar do elemento esquecido que procuramos. Tudo bem aqui, gente? Tudo tranquilo? Quem levantou a mão? Ainda não? Nenhuma dúvida? Ok. Senhoras e senhores, aceitando a proposta da Escola de Zurique, Blauler, Jung e outros, convém dar um nome de complexo a um grupo de elementos ideacionais independentes investidos de energia afetiva. Vemos, assim, que, partindo da última recordação que o doente ainda possui, em busca de um complexo recalcado, temos todas a probabilidade de desvendá-lo, desde que o doente nos proporcione um número suficiente de associações livres. Ó, já temos um conceito aqui, né? Conceito bastante interessante do complexo. Mandamos o doente dizer o que quiser, cônscio de que nada lhe ocorrerá à mente senão aquilo que indiretamente depende do complexo procurado. Talvez lhe pareça muito fastidioso este processo de descobrir os elementos recalcados, mas asseguro-lhe que é o único praticável. Ele levanta a mão. Pode falar, Ronald. Manda bala.
Eu estava agora você lendo e eu estava tentando lembrar aqui de como é que o Canguilhem, não sei se você conhece, o George Canguilhem, ele fala sobre o doente, né? A perspectiva do doente, porque para o psicólogo, né, o doente é uma coisa. O doente, para o doente mesmo, para ele mesmo, ele já é outra coisa. Então é difícil você entender essa estrutura, entendeu? Chamado. Lógico que tem os padrões, né, lá da medicina e tudo, mas assim é difícil você colocar num conceito, né? Você sabe pelos sintomas e tudo, mas você não. O médico jamais vai, ou o psicólogo, no caso aqui, eu acho que é por isso que ocorre esse recalque, sabe? Porque ninguém sabe no final das contas o que é o doente, né? Sabe o que você me fez lembrar? Eu estava estudando ontem, ou anteontem, sobre fenomenologia, sábado, na verdade, sábado, lembrei. Que existe um momento do livro do Sokolovsky que ele fala assim: olha, não importa o quanto você explique para a pessoa o que você está sentindo, porque não tem como fazer isso, não tem como passar essa experiência. Eu não sei, seria mais ou menos nesse sentido, Ronald? Eu acho que é nesse sentido mesmo, porque todo mundo, assim, quando tem uma febre, só colocando uma coisinha simples, né? Uma febre, uma gripe ou algo assim, você sabe, não, eu tenho. Mas se você tem algo mais complexo, mais complicado, aí você fica, não, mas o que será que é isso? Você não tem um conhecimento médico, entendeu? Mas se você for da área de saúde, aí você já tem outra noção, né? Uma noção mais precisa, vamos dizer assim, mais científica, né, do que é. Mas você não está sentindo o que o paciente está sentindo. Então, por isso que o médico demora tanto, às vezes, para dar um diagnóstico. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E para você ver, e ainda mais quando a gente fala dessas coisas assim, igual psicanálise, psicologia, que é muito subjetivo, né? O que a pessoa sente de dor, o que a pessoa sente de mágoa, é muito subjetivo também, né? Porque não necessariamente é igual, né? Pode dizer, Marco. Oi, posso falar? Pode sim. Então, assim, quando eu li o livro O Erro de Descartes, ele fala desse assunto que nós estamos conversando, porque a pior especialidade que tem é a psiquiatria, porque ninguém sabe onde está a mente. O cérebro não, o cérebro já foi fatiado, colocamos na máquina de ressonância magnética, a gente consegue ter definições, existem remédios já baseado, porque a gente já conseguiu tirar cérebros, fatiar, ver a parte, o que tinha, passar por máquinas. Agora, a mente, como a gente não sabe onde fica a mente, é muito difícil essas doenças da mente. Tanto que assim, né, nesse livro, chama O Erro de Descartes, ele explica desse nosso humano desafio do planeta Terra, que é descobrir onde está a mente para ver as doenças da mente. A esquizofrenia mesmo eles pedem apoio da família, tem que responder questionário, tem uma junta médica, porque é uma doença onde é muito difícil, porque não temos como assim ter uma conclusão, né? Inclusive os remédios, né? Usamos substância para acalmar, mas tudo é o físico. Mas nesse livro, até se alguém achou interessante,
chama O Erro de Descartes. Ele fala dessa nossa busca humana pela mente. Será que não é isso? Eu acho que também abarca isso também, né? Esse livro é do Antônio Damasio, né? Eu tenho ele, mas ainda não li. Ele é um alguma coisa de neurocientista, alguma coisa assim, né, Margaret? Sim, ele fala disso, dessa nossa busca humana, é, onde está a mente? E que nós, como não sabemos onde ela está, a nossa dificuldade, até mesmo para ter remédios, para desenvolver remédios, para medicar, tudo, né? Porque esse é um dos mistérios nossos, né? A Fátima mandou aqui. Ao diagnóstico para o corpo e não para a mente, o que passa por ela é acessível na teoria e não na prática? Seria isso? Bom, continuando a responder, baseado no livro, que minha graduação é letras, eu não tenho nada assim, não fiz nada em termos de psicologia. Então, baseado na leitura do livro, tendo ele como referência o erro de Descartes, ele afirma nesse livro que é muito difícil o diagnóstico das doenças da mente, por a humanidade não saber onde fica a mente. E também tem uma outra questão, né? Eu acho que nessa pergunta aqui da Fátima, é porque às vezes também não precisa nem entrar em medicamentos também, né? Às vezes, nesse caso da psiquiatria, sim, né? Mas às vezes não necessariamente você vai usar algum tipo de medicamento, vai usar algum tipo de remédio, algum fármaco. Esse aqui é que é o interessante, né? Até que ponto a mente precisa ou não de remédio também, né? Mais algum comentário, gente? Tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho? No emprego dessa técnica, o que ainda nos perturba é que, com frequência, o doente se detém, afirmando não saber dizer mais nada, e nada mais vem lhe à ideia. Se assim fosse, se o doente tivesse razão, o método teria se revelado impraticável. Uma observação atenta mostra, contudo, que as ideias livres nunca deixam de aparecer. É que o doente, influenciado pela resistência disfarçada em vez do crítico sobre o valor da ideia, retém-na, ou de novo afasta. Para evitá-la, põe-se previamente o doente a par do que pode ocorrer, pedindo-lhe que renuncie a qualquer crítica. Sem nenhuma seleção, deverá expor tudo o que lhe vier ao pensamento, mesmo que lhe pareça errôneo, despropositado ou absurdo, especialmente se lhe for desagradável a vinda dessa ideia à mente. Pela observação dessa regra, garantimos um material que não conduz ao roteiro de complexo recalcado. Olha, pessoal, aqui é um trecho bem interessante, não? Dentro do SEC, dentro da clínica, seja de psicologia, psicanálise, não existe o certo e errado, né? Achei interessante discutir isso, porque é justamente sobre isso ali, né? Esse tratamento é justamente sobre o falar o que está vindo na mente, sem filtro, né? E o psicanalista, o psicólogo, o terapeuta, ele tem que estar numa posição de amoralidade. Então não importa o que a pessoa fale ali, o que importa é que ela fale. Ela expõe o que ela tem para dizer, mesmo que seja para ela uma coisa errada, uma coisa que não faz sentido, que parece alguma coisa que parece desconecta, né? Aí entra o trabalho do psicanalista. Pode falar, Ronald. E tem aquela coisa também que a gente tem dificuldade, que no caso que eu estava tentando falar, em relação ao psicanalista mesmo, não é nem em relação ao psiquiatra, porque o psiquiatra já
ela já trabalha com medicação, né? Então, o psicanalista não, é a cura pela palavra, né? E, assim, às vezes demora e tudo, porque, primeiro de tudo, né, tem a questão da resistência. Você não vai contar muitas vezes para uma pessoa que você nem conhece, que você vai contar suas intimidades, né? Então, toda análise tem essa questão aí da resistência. Mas o que eu acho assim, principal em relação à pergunta que a Margareth fez, né, que é a mente, né? É uma pergunta tão simples, tão curta e tão difícil, porque onde é que está a mente? A gente não sabe. Agora tem umas posições, né, que eu vejo em relação a isso, né, a essa questão. Tem o pessoal da neurologia, né, nem tanto da psiquiatria, mas da neurologia, que acha que eles chamam de fisicalismo, né? É o que tem são neurônios que estão se comunicando e quando um neurônio falha, prejudica outros neurônios, e aí você tem circuitos e tudo, pronto. É isso que nós temos. Mente é algo que é abstrato, né? Abstrato. Por exemplo, você fica alegre. Nem sempre você está com muita serotonina no cérebro. Você ficou alegre, mas não tem como você registrar no cérebro ali naquele momento que houve muita serotonina em determinada região. Eu acho assim que ou você vai por essa da neurologia, que acha que tudo é esse fenômeno químico, bioquímico e que está acontecendo no cérebro, ou você acredita, né, nas potencialidades da mente, né? Porque a mente tem, por exemplo, você amar uma pessoa, como é que você ama uma pessoa só porque você sentiu aqui no cérebro alguma atração por ela, né? Não é assim que funciona. Então, esse é o argumento que eu uso assim contra as pessoas que acham que é só o físico. É um bom ponto, Ronald. E sabe, estava falando isso, eu me lembrei, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que tem muito medo de altura, muito medo de altura. E hoje eu tive que fazer um trabalho em altura. Todo o meu corpo travou, minha respiração mudou, toda a fisiologia minha mudou. Mas por alguma razão eu consegui ir lá e subir a escada lá, e subir onde eu precisava subir. Aí eu me pergunto, é bem exatamente isso. Será que é só o físico? Porque assim, toda a minha bioquímica estava falando assim, não faça isso. Por alguma razão eu consegui subir e ir lá no forro onde eu precisava fazer o serviço. Desci morrendo de medo, tremendo, assim, me deu até assim respiração ofegante. Mas e aí? Meu corpo inteiro estava lá falando, não faça, não faça, não faça. Todo o meu corpo estava disparado bioquimicamente, hormonalmente, para não fazer aquilo. Minha mão estava tremendo, estava suando frio e eu estava fazendo o negócio andar. Então, essa pergunta que vocês fez é muito interessante. Então, será que com uma coisa dessa, será que a gente prova ou não dá algum indício de que a mente não está ali sob controle necessariamente do cérebro? Porque toda essa parte hormonal estava ali é, fazendo eu tentar impedir de fazer aquilo, sabe? Não sei se vocês já sentiram isso, acho que todo mundo deve ser uma experiência comum. Eu, eu já senti isso, e assim, não quero misturar as coisas, mas vou levantar uma lebre aqui no popular. Se nós estivéssemos conversando aqui entre nós e tivesse alguém de algum, independente da religião, há muitas questões que os religiosos
acusam, a mente é isso, a mente é aquilo. Eu mesmo, dentro desse livro, ele aponta algumas, como a mente é espírito, a mente é alma. É bem interessante, porque voltamos a falar até nesse sentimento que você teve, que vamos falar no popular, parece que a alma saiu do corpo, né? É tanto medo, é tanta negatividade em relação todo aquele esforço físico para a realização do objetivo, que no popular, assim, nossa, parece que minha alma saiu do corpo. E, e a gente podia até levar um pouco mais a fundo, não em termos de religião, mas conversamos sobre isso mesmo. Você falou no Descartes, né? O erro de Descartes. Eu não sei qual foi o erro dele. O que eu sei é que a glândula pineal que ele descobriu, dizem, né, até hoje, que é a sede das emoções, né? Onde está. Então, tem gente que diz assim, eu amo, mas é só um sentimento emotivo, entendeu? Não é um sentimento realmente de amor. Mas, enfim, não é isso que a Margareth colocou, que ela colocou mais essa parte espiritual, que eu também acredito, a parte tá acima da mente, né? Tá além da mente. Tem alguém falando e me ligado. Você está falando e seu microfone está desligado. Liga o microfone. Eu não estou conseguindo visualizar seu nome. Boa noite, gente. Vamos lá mais um pouquinho? Achei muito interessante a discussão. Esse material associativo que o doente rejeita como insignificante, quando em vez de estar sob a influência do médico, está sob a da resistência, representa para o psicanalista o minério de onde, com um simples artifício de interpretação, há de estar o metal precioso. Se diante de um doente quiserem os presentes ter um conhecimento rápido de provisórios complexos recalcados, sem lhes penetrar na ordem e nas relações, podem dispor da experiência de associação, cuja técnica foi aperfeiçoada por Jung e seus discípulos. Para o psicanalista, esse método é tão precioso quanto para o clínico, a análise qualitativa, prescindível na terapêutica dos neuróticos. É indispensável para a demonstração objetiva dos complexos e para o estudo da psicose, com tanto êxito compreendido pela escola de Zerunk. Não é o estudo das divagações quando o doente se sujeita às regras psicanalísticas. O único recurso técnico para a sondagem do inconsciente, ao mesmo escopo, serve dois outros processos: a interpretação do sonho e os estudos dos lapsos e atos casuais. Por aqui. Confesso-lhes, prezados ouvintes, que estive longo tempo indeciso sobre se, em lugar desta rápida vista geral sobre o domínio da psicanálise, não seria preferível expor-lhes minuciosamente a interpretação do sonho, motivo puramente subjetivo e aparentemente secundário, me deteve. Pareceu-me quase escandaloso apresentar-me nesse país de orientação prática como onírócrita, antes de mostrar-lhes qual a importância que pode aspirar esta velha e ridicularizada arte. A interpretação de sonhos é, na realidade, a estrada para o real conhecimento do inconsciente, a base mais segura da psicanálise. Olha que interessante, né, pessoal? É campo onde cada trabalhador pode por si mesmo chegar a adquirir convicções próprias, como a atingir maiores aperfeiçoamentos. Quando me pergunto como pode uma pessoa fazer esse psicanalista, respondo que pelo estudo dos próprios sonhos. Os adversários da psicanálise, com muita habilidade, têm até agora evitado estudar de perto a interpretação dos sonhos, ou têm oposto
ao de longe objeções superficialíssimas. Se não repugna aos presentes, ao contrário, aceita as soluções dos problemas da vida onírica. Já não apresentam aos ouvintes dificuldade alguma as novidades trazidas pela psicanálise. Não se esqueçam de que nossa elaboração onírica noturnas mostram, de um lado, a maior semelhança externa e mais íntimo parentesco com as criações da alienação psíquica. São, de outro lado, compatíveis com mais perfeita saúde na vida desperta. Não é nenhum paradoxo afirmar que quem fica admirado ante essas alucinações, delírios ou mudanças de caráter que podemos chamar normais, sem procurar explicá-los, não tem a menor probabilidade de compreender, senão como qualquer leigo, as formações anormais dos estados psíquicos patológicos. E entre esses leigos, os ouvintes podem contar atualmente, sem receio, quase todos os psiquiatras. Acompanhe-me agora numa rápida excursão pelo campo dos problemas do sonho. Quando acordado, costumamos tratar os sonhos com os mesmos desdém com que os doentes rejeitam as ideias soltas despertadas pelos psicanalistas. Desprezamos-los, olvidando-os, em geral, rápida e completamente. O nosso descanso funda-se no caráter exótico apresentado mesmo pelos sonhos que possuem clareza e nexo, e sobre a evidente absurdez e insensatez dos demais. Nossa repulsa explica-se pelas tendências imorais e menos púdicas que se patenteiam em muitos deles. É de todo sabido que a antiguidade não compartilhou tal desapreço para com os sonhos. As camadas baixas do nosso povo, mesmo hoje, não estão totalmente norteadas na apreciação do valor dos sonhos, dos quais esperam, como os antigos, a revelação do futuro. Confesso-lhes que não tenho necessidade de nenhuma hipótese mística para preencher as falhas dos nossos conhecimentos atuais e por isso nunca pude descobrir nada que confirmasse a natureza profética do sonho. Coisa muito diferente disso, embora as maravilhosas, você pode dizer a respeito deles. Então eu queria só dar uma pausa aqui para a gente pensar um pouco nesse texto, né? Dessa parte dos sonhos. O Ronald está no grupo de Aristóteles também, e naquele livro Parva Naturalis, se eu não estou enganado, é assim que fala o nome, tem uma das obras ali, é justamente sobre o sonho e essa capacidade profética. Não sei se vocês chegaram a ler alguma coisa disso. E também tinha um sujeito chamado Antífono de Alexandria, não lembro, Antífono de alguma coisa, que também tinha essa coisa de interpretar sonhos. Os livros desse Antífono, acho que é de Alexandria, foram queimados por Platão, a pedido de Platão. Então, parece que ele é citado só em Lísio, uma coisa assim. Acho que a gente comentou isso ontem, não, Ronald? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Em primeiro lugar, nem todos os sonhos são estranhos, incompreensíveis e confusos para a pessoa que sonhou. Examinando os sonhos de criancinhas, desde 1 ano e meio de idade, verificarão que eles são extremamente simples e de fácil explicação. A criancinha sonha sempre com a realização dos desejos que o dia anterior lhe trouxe e que ela não satisfez. Não há necessidade da arte divinatória para encontrar solução tão simples. Basta saber o que se passou com a criança na véspera, dia do sonho. Estaria certamente resolvido e de modo satisfatório o enigma do sonho. Se é do adulto, não fosse nada mais que o da criancinha. Realização de desejo trazido pelo dia do sonho. E o é de fato, as dificuldades que essa solução apresenta removem-se uma a uma mediante análise minuciosa dos sonhos. A primeira objeção, e a mais importante, é de que o sonho dos adultos, via de regra, tem um conteúdo ininteligível, sem nenhuma semelhança com a satisfação do desejo.
Resposta: esses sonhos estavam distorcidos. O processo psíquico correspondente seria originalmente uma expressão verbal muito diversa. O conteúdo manifesto do sonho, recordado vagamente de manhã, é que, não obstante a espontaneidade aparente, se exprime em palavras com esforço. Deve ser diferenciado do pensamento latente do sonho, que se tende a admitir como existente no inconsciente. Essa deformação possui mecanismo idêntico ao que já conhecemos desde que examinamos a gênese dos sintomas histéricos, e é uma prova da participação da mesma interação de forças mentais, tanto na formação do sonho como na do sintoma. O conteúdo manifesto do sonho é o substituto deformado para o pensamento inconsciente do sonho. Essa deformação é obra das forças defensivas do ego, isto é, das resistências que na vigília impede de modo geral a passagem para a consciência, dos desejos recalcados do inconsciente e enfraquecidos durante o sono. Essa resistência ainda são suficientemente fortes para só os tolerar disfarçado. Quem sonha, portanto, reconhece tão mal o sentido de seus sonhos como o histérico as correlações e a significação dos seus sintomas. Tudo bem aí, pessoal? Todo mundo quietinho? Tudo tranquilo, gente? De que há pensamentos latentes do sonho e que entre eles é o conteúdo manifesto, existe de fato o nexo aludido. Os presentes se convencerão pela análise de sonhos, cuja técnica se confunde com a da psicanálise. Pondo de lado a aparente conexão dos elementos do sonho manifesto, procurarão os senhores evocar ideias por livre associação, partindo de cada um desses elementos e observando as regras da prática psicanalítica. De posse deste material, chegarão aos pensamentos latentes do sonho com a mesma perfeição com que conseguirão surpreender no doente o complexo oculto, por meio das ideias sugeridas pela associação livre a partir dos sintomas e lembranças. Pelos pensamentos latentes do sonho, descobertos desse modo, pode-se ver sem mais nada como é justo equiparar o sonho dos adultos e das crianças ao das crianças. O que agora, como verdadeiro sentido do sonho, substitui o seu conteúdo manifesto. Isto é sempre claramente compreensível. Liga-se a impressões da véspera e se patenteia como a realização de um desejo não satisfeito. O sonho manifesto, que conhece no adulto graças à recordação, pode então ser descrito como uma realização velada do desejo recalcado. Podem agora os ouvintes, por uma espécie de trabalho sintético, examinar o processo mediante a qual os pensamentos inconscientes do sonho se disfarçam no conteúdo manifesto. Esse processo, que denominamos elaboração onírica, é digno do nosso maior interesse teórico, porque em nenhuma outra circunstância poderemos estudar melhor do que nele os processos psíquicos, não suspeitados, que se passam no inconsciente, ou mais exatamente, entre dois sistemas psíquicos distintos, como consciente e inconsciente. Entre tais processos psíquicos recentemente descobertos, ressaltam notavelmente o da condensação e do deslocamento. A elaboração onírica é um caso especial da fluência recíproca de agrupamentos mentais diversos, isto é, o resultado da divisão psíquica, e parece essencialmente idêntico ao trabalho da deformação que transforma em sintomas os complexos cujo recalque se fracassou. Vou colocar isso aqui. Pela análise dos sonhos, descobrirão os senhores, ainda mais com surpresa, porém de modo mais convincente possível, o papel importantíssimo e nunca imaginado que os fatos e impressões da tenra infância exercem no desenvolvimento do homem. Na vida onírica, a criança prolonga, por assim dizer, sua existência no homem, conservando todas as peculiaridades e aspirações.
mesmo as que se tornam mais tarde inúteis. Com força irresistível, apresentariam-se os processos de desenvolvimento, repressões, sublimações e formações reativas, de onde saiu da criança, com tão diferente disposição, o chamado homem normal, esteio e, em parte, vítima da civilização tão penosamente alcançada. Quero ainda fazer notar que, pela análise de sonhos, também pudemos descobrir que o inconsciente se serve especialmente para a representação de complexos sexuais, de certos simbolismos, em parte variável, individualmente e em parte tipicamente fixo, que parece coincidir com conjunturas por detrás de nossos mitos e lendas. Não seria impossível que essa última criações populares recebessem, portanto, do sonho a sua explicação. Impede-nos a adverti-los, finalmente, que não se deixem desorientar pela objeção de que o aparecimento de pesadelos contradiz o nosso modo de entender o sonho como satisfação de desejo. Além de que é necessário interpretar os pesadelos antes e sobre eles, poder afirmar qualquer juízo. Diz-se, de modo geral, que a angústia que acompanha não depende, assim, tão simplesmente do conteúdo onírico, como muitos imaginam por ignorar as condições de angústia neurótica. A angústia é uma das reações do ego contra o desejo recalcado, violentos, e daí perfeitamente explicável a presença dela no sonho, quando a elaboração deste se vê pós excessivamente a serviço da satisfação daquele desejo recalcado. O tema de angústia também é bem interessante. Como vem, os estudos dos sonhos já estaria em si justificado, pelo fato de que proporciona conclusões sobre coisas de que por outro meio dificilmente chegaríamos a ter noção. Foi, todavia, no decorrer do tratamento dos analitos neuróticos que chegamos até ele. Pelo que até agora dissemos, podem compreender facilmente que a interpretação dos sonhos, quando não a estorvam em excesso as resistências do doente, leva ao conhecimento dos desejos ocultos e recalcados, bem como dos exemplos entretidos por este. Posso agora tratar do terceiro grupo de fenômenos psíquicos, cujo estudo se tornou recurso técnico da psicanálise. Os fenômenos em questão são as pequenas falhas comuns aos indivíduos normais e aos neuróticos, fatos aos quais não acostumamos ligar importância, o esquecimento de coisas que deviam saber e que às vezes sabem realmente, por exemplo, a fuga temporária dos nomes próprios, os lapsos de linguagem, tão frequentemente, até mesmo conosco, na escrita ou na leitura em voz alta, atrapalhações no executar qualquer coisa, perda ou quebra de objetos, bagatelas de cujo determinismo psicológico de ordinário não se cuida, que passam sem reparo como casualidades, como resultado de distrações, desatenções e outras condições semelhantes. Juntam-se ainda os atos e gestos que as pessoas executam sem perceber, sobretudo sem lhe atribuir importância psíquica, como seja trautear melodias, brincar com os objetos, com partes de roupa e do próprio corpo. Famosos atos falhos. Essas coisinhas, os atos falhos, como sintomáticos e fortuitos, não são assim tão destituídas de valor como por uma espécie de acordo tácito e hábito admitido. São extraordinariamente significativos e quase sempre de interpretação fácil e segura, tendo-se em vista a situação que ocorre. Verifica-se que mais de uma vez exprime impulsos e intenções que devem ficar ocultos da própria consciência, ou emanam justamente os desejos recalcados e complexos que, como já sabemos, são criadores de sintomas e formadores dos sonhos. Fazem jus à mesma consideração que os sintomas e o seu exame. Tanto quanto dos sonhos, pode levar ao descobrimento de partes ocultas da mente. Por elas,
o homem trai, em regra, o mais íntimo segredo. Se reproduzem com grande facilidade e frequência. Até os indivíduos normais, cujos desejos inconscientes estão recalcados de modo eficaz, isso se explica pela futilidade e inverossimilhança das mesmas. São, porém, do mais alto valor teórico, testemunham a existência do recalque e da substituição mesmo da saúde perfeita. Notarão desde logo que a psicanálise se distingue pela rigorosa fé no determinismo da vida psíquica. Para ele, não existe nada insignificante, arbitrário ou casual nas manifestações psíquicas. Antevê um motivo suficiente em toda parte, onde habitualmente ninguém pensa nisso. Está até disposto a aceitar causas múltiplas para o mesmo efeito, enquanto nossas necessidades casuais, que supomos inatas, se satisfaz plenamente com uma única causa psíquica. Tudo bem aí, gente? Nenhuma dúvida, nada para acrescentar, nada para falar? Se os ouvintes reunirem os meios que estão ao nosso alcance para descobrimento do que na vida psíquica já foi escondido, deslembrando e recalcando. O estudo das ideias livremente associadas pelo paciente, seus sonhos, falhas e ações sintômicas, se ainda juntarem a tudo isso o exame de outros fenômenos surgidos no decurso do tratamento psicanalítico, e a respeito dos quais farei algumas observações quando tratar da transferência, chegarão comigo à conclusão de que nossa técnica já é suficientemente capaz de realizar aquilo que se propôs, conduzir a consciência material psíquico patogênico, dando fim desse modo ao padecimento ocasionado pela produção dos sintomas de substituição. O fato de enriquecermos e aprofundarmos durante o tratamento nossos conhecimentos sobre a vida psíquica, dos são e dos doentes, devem ser considerados apenas como estímulo especial a esse trabalho e uma de suas vantagens. Não sei se ficaram com a impressão de que a técnica, através de cujo arsenal os conduzir, apresenta dificuldades especiais. Para mim, ela molda-se perfeitamente aos seus fins. Mas não é menos certo também que não constitui prenda inata. Tem de ser aprendida como a histologia ou a cirurgia cirúrgica. Talvez se espantem em saber que na Europa houve uma série de juízos relativos à psicanálise expedidos por pessoas jejunas a respeito dessa técnica, que elas não exercitam, as pessoas ainda por ironia nos exigem lhe demonstremos a exatidão do nosso resultado. No meio de tais opositores encontram-se, sem dúvida, homens familiarizados com o raciocínio científico em outras matérias, incapazes de contestar, por exemplo, o resultado de um exame microscópico, só porque não podem confirmar pela inspeção do preparado anatômico com a vista desarmada, e que não emitiram parecer algum antes de minuciosa observação ao microscópio. Mas no tocante à psicanálise, as circunstâncias são realmente desfavoráveis ao imediato sentimento. Quer a psicanálise tornar conscientemente reconhecido aquilo que está recalcado na vida psíquica e tudo aquilo que a julga homem com a mesma repressão, mantida talvez à custa de penosos sacrifícios. Neles, deve levantar-se por as mesmas resistências como nos doentes, e essas se revestem facilmente das roupagens da impugnação intelectual, suscitando argumentos semelhantes ao que desfazemos nos doentes, com a regra psicanalítica fundamental. Como nos doentes, podemos reconhecer em nossos adversários notáveis influxos afetivos que chega, por exemplo, a desprezar os sonhos pertence ao forte, aparelhamento disposto em nós de modo geral contra a invasão dos complexos inconscientes. Essa é a razão porque tão dificultoso é como vencer os homens da realidade do inconsciente.
e dar-lhes conhecer qualquer novidade em contradição com seu conhecimento consciente. Tudo tranquilo, gente? Todo mundo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo tranquilo aí? Então vamos lá. Perfeito. Qualquer dúvida, manda bala, gente. Mas é interessante, né? Porque esse estudo do sonho, né? É sem dúvida um dos eixos da psicanálise, né? E tem também a linha de pessoas que não sonham, que também é interessante também, né? Tem pessoas que não lembram que sonhou, coisas do tipo. Bom, vamos adentrar então na quarta lição. Senhoras e senhores, desejam os ouvintes saber agora o que, com o auxílio dos meios técnicos descritos, logramos averiguar a respeito dos complexos patogênicos e dos desejos recalcados neuróticos? Mas antes de tudo, uma coisa. O exame psicanalítico relaciona com uma regularidade verdadeiramente surpreendente os sintomas mórbidos, as impressões da vida erótica do doente. Mostra-nos que os desejos patogênicos são de natureza pulsões parciais, eróticas, e obrigam-nos a admitir que as perturbações do erotismo têm a maior importância entre as influências que levam à moléstia, tanto no um como no outro sexo. Bem sei que não se acredita de boa mente nesta minha afirmação. Mesmo os investigadores que me seguem solicitam trabalhos psicológicos são inclinados a julgar que eu exagero a participação etiológica do fator sexual. E vem a mim perguntando por que os outros excitações mentais não hão de estar também motivos ao fenômeno do recalque e formação de substantivos. Por ora, só lhe posso responder não sei. Mas a experiência mostra que elas não têm a mesma importância. Quando muito, reforçam a ação do elemento sexual, mas nunca podem substituí-lo. Esta ordem de coisas não a determinei mais ou menos teoricamente. Quando, em 1895, publiquei com o Dr. J. Brower os estudos sobre a histeria, ainda não tinha essa opinião. Vi-me forçado a adotá-la quando as minhas experiências se tornaram mais numerosas e penetraram mais intimamente o problema, senhor. Senhores, acham-se entre os presentes alguns dos meus adeptos e amigos mais chegados que viajaram comigo até Worcester. Se os interrogarem, ouvirão que todos eles, a princípio, recebiam com maior descrença a afirmação da importância decisiva da teologia sexual, até que, pelo exercício analítico pessoal, foram obrigados a aceitar como sua própria aquela afirmação. O modo de proceder dos doentes em nada facilita o reconhecimento da justeza da tese a que estamos aludindo. Em vez de nos fornecerem prontamente informações sobre a sua vida sexual, procuram por todos os meios ocultá-la. Em matéria sexual, os homens são em geral insinceros. Não expõem a sua sexualidade francamente. Saem recobertos de espesso manto, tecido de mentiras, para se resguardarem, como se reinasse um temporal terrível no mundo da sexualidade. E não deixam de ser de razão. O sol e o ar no nosso mundo civilizado não são realmente favoráveis à atividade sexual. Com efeito, nenhum de nós pode manifestar o seu erotismo francamente à turba. Quando, porém, seus pacientes tiverem percebido que durante o tratamento devem estar à vontade, se despojarão daquele manto de mentira, e só então estarão presentes em condições de formar juízo a respeito desse problema. Infelizmente, os médicos não desfrutam de nenhum privilégio especial sobre os demais homens no tocante ao comportamento na esfera da vida sexual. E muitos deles são dominados por aquela mescla de lubricidade e afetado recato, que é o que governa a maioria dos povos civilizados.
da sexualidade. Deixe-me prosseguir no relato de nossas contestações. Só um momento, deixa eu ver se não tem ninguém no chat aqui. Ninguém falou nada. Ok. Deixe-me prosseguir no relato de nossas contestações. Em outra série de casos, o exame psicanalítico vem sem dúvida ligar os sintomas não a fatos sexuais, senão a acontecimentos traumáticos comuns, mas por outra circunstância. Essa diferenciação perde todo o valor. O trabalho de análise necessário para o esclarecimento completo e cura definitiva de um caso mórbido não se detém nos episódios contemporâneos da doença. Retrocede sempre, em qualquer hipótese, até a puberdade e a mais remota infância do doente, para só aí topar as impressões e acontecimentos determinantes da doença anterior. Olha que interessante, né, gente? Então é do presente para o passado, né? Só os fatos da infância explicam a sensibilidade ao traumatismo futuros, e só com o descobrimento desse resto de lembrança, quase regularmente olvidados, e com a volta deles à consciência, é que adquirimos o poder de afastar os sintomas. Chegamos aqui à mesma conclusão do exame de sangue, do exame de sonho. Isto é, que foram os desejos duradouros e recalcados da infância que emprestaram a formação dos sintomas, a força sem a qual teria discorrido normalmente a reação contra o traumatismo posteriores. Esses potentes desejos da infância podem ser reconhecidos, porém, em sua absoluta generalidade, como sexuais. Mas agora, sim, estou realmente certo do espanto dos ouvintes. Existe então, perguntarão, uma sexualidade infantil? A infância não é, ao contrário, o período da vida marcado pela ausência de pulsão sexual? Não, meus senhores. Não é verdade, certamente, que a pulsão sexual na puberdade entre os indivíduos, como segundo o Evangelho, os demônios nos porcos, a criança possui desde do princípio a pulsão e as atividades sexuais. E elas a traz consigo para o mundo e dela provém através de uma evolução rica de etapas, a chamada sexualidade normal do adulto. Não são difíceis de observar as manifestações das atividades sexuais infantis. Ao contrário, para deixá-las passar desapercebidas ou incompreendidas, e que é preciso certa arte. Tudo bem aqui, gente? Tudo tranquilinho? Vocês percebem também aqui, né, que na época dele tinha essa questão do tabu, né, sexual, essas coisas. Hoje já não temos mais isso em muitos lugares, né? Já é uma coisa mais explorada, mais uma coisa mais falada abertamente, já mudou um pouco em alguns aspectos esse tipo de tratamento, né? Se vocês pegam, por exemplo, assim, o pensamento da logoterapia, vocês conhecem a logoterapia? Já ouviram falar do Viktor Franklin? Sim, não? Eu não conheço, mas se você tiver um livro e tiver o prazer de mandar, vai ser um prazer ler. Então, né, o que acontece com o Viktor Franklin, né? Para vocês entenderem como é mesmo alguns aspectos da psicanálise, eles evoluíram. Então, nessa época, era muito sexual a coisa. Tinha muito essa coisa do recalque sexual. Hoje em dia, com a evolução, você vai ver dentro da logoterapia que a questão não é mais sexual, mas é a questão do vazio interior. Se vocês percebem, hoje em dia, muitas pessoas falam isso, né? Que eu sinto um vazio interior. E o Viktor Frankl, ele vai justamente trabalhar nessa linha, né? De um sentido, de dar um sentido à vida da pessoa. Então, tem todo um aspecto, até tem um livro,
todos os livros dele têm alguma coisa relacionada a sentido, até no título. Em busca de sentidos e tal. E vou contar um pouquinho para vocês dele, né? Aproveitar que a gente está no finalzinho aqui. Ele foi, se eu não me engano, ele foi um psiquiatra também. E na época, ele foi sequestrado, né? Podemos dizer assim, mas capturado e jogado num campo de concentração nazista. Inclusive Deutsch e Auschwitz. Ele viu a família inteira dele sendo morta nesse campo de concentração. Lá que ele desenvolve a logoterapia, num campo de concentração nazista. Ele olhava aquela situação e começa a perceber que alguns daqueles presos, né, algumas daquelas pessoas, elas mesmo naquele campo de concentração continuavam ainda a ter algum tipo de esperança, continuavam a ter algum tipo de sentido para aquilo. E a pesquisa dele vai nessa direção. Então ele começa a perceber que depois desse campo, depois ele consegue sair, né? Consegue lá estourar o Auschwitz lá, né? Os Estados Unidos consegue lá os aliados, tal, né? E ele começa a estudar mais a fundo isso. Ele começa a ver, bom, agora qual que é o problema hoje? Qual que é o problema atual? É esse. Um dos problemas maiores é justamente isso. É dar um sentido para a nossa vida. Então você percebe que esses tratamentos, eles mudam ao longo do tempo. Então essa questão mais neurológica, essa questão mais da alma, do, do estar engajado em um sentido das coisas, sabe? E ele fala isso nos livros dele. Ele fala que todo mundo precisa de um sentido para viver, sabe? E é engraçado porque se você olha, por exemplo, logo na primeira linha, se eu não me engano, da metafísica, Aristóteles vai falar o que para gente? Que todo mundo tem uma certa necessidade de saber alguma coisa. Então você percebe como a filosofia e a psicanálise e a logoterapia estão unidos de algum jeito. Inclusive, existem algumas coisas aí que Freud pega de Aristóteles. Né? Tá bom, gente? Com alguma dúvida? Tudo tranquilo? Entenderam mais ou menos o que eu falei do Viktor Franklin? Bom, então eu vou parar a gravação aqui. Gostaria que você falasse um pouco do Viktor Franklin. Estou até procurando ele aqui. Depois eu vou ver se eu acho, tá bom? Eu mando no grupo lá pra gente.